Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o tempo mudou, né? A hora que a gente estava vindo para cá, já estava um sol, nem sei como que está lá fora. Não está mais sol, eu acho, né? Mas pelo menos aquela chuva, aquele clima ali já mudou. E eu creio que você saiu da sua casa hoje, veio para este lugar para receber da parte do Senhor. O Senhor te trouxe aqui. Amém? Mesmo que muitas vezes a gente ouça uma frase como essa, imagina, eu vim aqui por minha conta, por minha vontade. Sim, você decidiu vir para este lugar, mas o Senhor tem te trazido diante da sua presença, domingo após domingo, encontro após encontro, e a obra dele começa a ser realizada e ser feita nas nossas vidas. Não é verdade? Você entende que isso está acontecendo com você? Um agir de Deus, um moldar da parte do Senhor, um falar ininterrupto da parte de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que acontece conosco quando nós decidimos chegar à sua presença e um dia, de uma forma bastante corajosa, nós falarmos: Senhor, vem ser o meu mestre e Senhor da minha vida, passa a mostrar as coisas para mim, como eu preciso ser, como eu preciso me comportar, revela os teus sonhos, revela os projetos que o Senhor tem para a minha vida, e algo dele começa a acontecer em nós, amém? Bom, há mais ou menos 4 anos, um pouco menos, eu ministrei uma palavra que falava sobre a poda do Senhor nas nossas vidas, e esses dias eu desci, eu nem sabia que essa planta, né, para mim é uma árvore, tá bom? Se você olha pode achar que é uma planta, para mim é uma árvore, já você vai ver aí nascer um abacate, alguma coisa assim dela, para mim é uma árvore. Quando eu tinha ministrado essa palavra, eu dei uma poda geral nela, ela ficou só o toquinho, né? E eu, de repente, encontrei essa planta pelo caminho de novo, né? Eu estava subindo a escada, ela estava descendo. Ela estava lá embaixo, e daí eu olhei, ela estava de novo, né, toda formosa ali, os seus ramos haviam crescido novamente, e o Senhor naquele momento ali começou a confirmar algo que Ele já estava trazendo ao meu coração, de estar continuando aquela ministração, aquela palavra de 4 anos atrás, porque de tempo em tempo nós precisamos ser podados. Nós precisamos deixar ali o Senhor estar tirando algumas coisas em nós, fazendo com que outras cresçam mais da forma dele, do jeito dele. Então, é o tema dessa palavra novamente. Então, se você esteve aqui aqui não, né? Talvez em Capoeiras há 4 anos atrás, a gente vai continuar aquela palavra. Então, se você for anotar, o tema desta palavra é a poda de Deus. Amém? A frutificação presente na minha vida. Agora, uma primeira pergunta nessa noite, que seria: você gostaria de ser frutífero? Levanta a mão. Quem gostaria de ser frutífero? Amém, Senhor? Só mais um pouquinho, o Espírito Santo está olhando direito. Ele está olhando quem não levantou a mão, né, para ele dar um apertão aí. Mas eu tenho certeza que essa é uma resposta fácil para nós. Todos nós queremos ser frutíferos, porque ser frutífero fala de toda a nossa vida, fala dos nossos relacionamentos, fala de quem nós somos e principalmente das nossas conquistas. E algo então da parte do Senhor começa a acontecer de uma forma natural e espiritual em nós, quando nós então temos esse encontro com Ele e permitimos este trabalhar, nossas vidas como esta árvore sendo trabalhadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Quando Ele começa a trabalhar em nós, algo da parte dEle, com o objetivo final de nós frutificarmos, começa a acontecer então, que é o fruto dEle chegando nas nossas vidas. O fruto do Senhor chegando nas nossas vidas. O fruto do Espírito. O fruto que precisa crescer, ele precisa se desenvolver e amadurecer em nós. O fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, anota esse versículo para você conferir a profundidade dele, que fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou ler com vocês qual é este fruto do Espírito
que ele está sendo trabalhado na sua vida. Amém? Neste momento, na semana que passou, no mês que passou, a partir do momento que você aceitou Jesus, e daqui para frente, é um trabalhar da parte do Senhor para que esse fruto esteja presente na sua vida. Amém? O texto diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora a gente vai fazer uma experiência. Eu vou falar de novo as características, as partes deste fruto, e você, com os teus olhos fechados, vai procurar esse fruto em você, tá bom? Essas características, vai lembrando do teu comportamento, o que você fez hoje, né? E vai lembrando disso. Feche os seus olhos, então, e procura isso: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pode abrir os teus olhos. Achou ele? Viu ele ali? Como que ele está? Está faltando uns gomos aí. Quem já veio com esse fruto pronto? Vai ver de fábrica. Você nasceu assim, desse jeito. Levanta a mão, por favor. Glória a Deus, então a gente pode ser transformado. Amém? Nós podemos receber e buscar este fruto, porque nós sabemos que essas características tão profundas, quando são reveladas pelo próprio Espírito Santo, elas não vêm conosco. Elas não vêm conosco. Agora faz o seguinte: procura alguém aí, que talvez você quer tirar uma lasquinha hoje, e fala para ele o seguinte: meu irmão, eu acho que você precisa dar uma melhorada. Fala isso para alguém. Nessa hora os casais fazem a festa, não vai dar depois nenhum problema, né? Afinal de contas, o pastor mandou você falar. Procura esse teu irmão aí e fala isso para ele: olha, eu acho que você pode dar uma melhorada. Agora, eu procurei textos que falam a respeito deste fruto, ou melhor, dessas características, as partes desses frutos. Eu não vou dar as referências, mas eu vou resumir então o que cada uma delas quer realmente dizer. Amor. Amor é aquele que não busca o seu próprio interesse. Este é o amor que você precisa achar aí dentro de você, tá? Alegria. Aquela que não depende do que você tem. Paz. Aquela que não depende das lutas. Paciência. Aquela que resiste a um chato. Ou uma motorista barbeira. Não, um motorista barbeiro também pode ser, né? Essa é a paciência que precisa ser encontrada na tua vida. Aquela paciência quando você encontra algo que te incomoda demais, pode ser desde algo simples como esse no teu dia a dia, como algo mais complicado, mas essa é a paciência de você resistir isso. Amém? Benignidade. O que é essa benignidade? É a flexibilidade. É o tratamento gentil com todas as pessoas. É algo que o Senhor quer desenvolver em nós. O tratamento cortês, gentil, amável com todas as pessoas. Bondade. Bondade, aquela bondade sem esperar nada em troca. Essa é a bondade do fruto do Espírito. Não é aquela bondade daquela do cachorrinho, sabe? Que ele é bonzinho, vai, sai correndo, pega a bola e volta e ganha um biscoitinho, tem a recompensa. Não é essa bondade. A bondade do fruto do Espírito é aquela bondade que não espera nada em troca. É meio estreito esse caminho, não é verdade? Mansidão. Não, fidelidade antes. Fidelidade, mesmo quando a outra parte não está fazendo a parte dela, você faz. Isso pode entrar até em questões financeiras. Quando a outra pessoa não cumpre a parte dela, você, pela fidelidade que há na tua palavra, no teu comportamento, a tua retidão, você continua com o seu compromisso. Fidelidade. Mansidão. Agora, mansidão, eu até anotei aqui, não é sinônimo de mortidão, tá? Mansidão é alguém que é manso, que para nós a referência máxima é Jesus.
Jesus era manso, quem concorda? Mas ele reagia, não é verdade? Algumas situações aconteciam que ele precisava ser forte, intenso, e ele reagia àquelas situações. Ele não era morto, ele reagia. Ele tinha sangue ali correndo nas veias. E eu brinco que por isso até que se fala, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Tem poder, o sangue ali que corre nas veias. Então o sangue que corre nas nossas veias é para nós sermos mansos, mas reagirmos, respondermos com intensidade, muitas vezes com responsabilidade. Essa mansidão, ela tem mais a ver com simplicidade. Pessoa simples, uma pessoa que entende as coisas simples e age da mesma forma. E o tão sonhado, né, o creme de la creme desse fruto, que é o domínio próprio. É você ser dominado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo domando você. Agora segurando as tuas reações, que não são as reações que caberiam nas situações, mas reações tuas, da carne. O domínio próprio fala de você deixar o Espírito Santo vir sobre a tua vida e te dominar. É um desafio, né? Meu Deus, o Espírito Santo, ele tem um trabalho com a gente quando fala de domínio próprio. O exemplo, né? Não sei quantos homens aqui jogam futebol com outros homens daqui, da igreja. Levanta a mão, tem. Gente, não é verdade? Domínio próprio, você não vê o irmão ali, que esse irmão está mais ou menos no domínio próprio, né? No futebol é bastante claro. Outra coisa que eu tenho descoberto nos grupos de WhatsApp, meu Deus do céu, falta às vezes um domínio próprio ali, não falta? Senhora, meu Deus, aquele irmão lá podia ter dado uma segurada nessa hora, né? Domínio próprio. Abre comigo a sua Bíblia, se você puder deixar aberta nesse texto, de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. A gente vai ver então sobre este processo do Senhor sendo estabelecido nas nossas vidas. Diz assim o versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Vou repetir essa parte, tá? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. O texto fala que existe ramos que serão cortados e ramos que serão podados, para que dê mais fruto ainda. Aqueles podados, para o fim de dar mais frutos ainda, mais fruto ainda. Versículo 3: Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora, este fruto que está nesse texto, nesse texto, nessa frase, neste momento, era para estar os frutos. Esse dá muitos frutos. Alguém que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Mas o texto fala muito fruto. Essa palavra fruto que está aqui é a mesma palavra que você encontra no original, que está em Gálatas capítulo 5, 22, que fala do fruto do Espírito. Então este texto está falando destes galhos que somos nós, da videira que nós precisamos estar ligados, e que existe um fruto que Jesus está falando que precisa crescer em nós, que é o fruto dele, o fruto do Espírito. É este fruto que esse texto está revelando para nós. Em outro momento na Bíblia, essa mesma palavra, este fruto aqui no singular, está no livro de Oséias, onde existe uma profecia falando a respeito de Jesus vindo como o Messias, como o Salvador. Não fala ali o nome de Jesus, mas fala sobre o Messias, que seria o fruto da parte do Senhor. Ou seja, esse texto está dizendo que as coisas que não correspondem em nós, para que este fruto esteja presente nas nossas vidas, que este fruto dele, do Espírito, cresça em nós, estas coisas devem ser cortadas. E as que são dele, no seu tempo, da forma dele, elas serão podadas. Existe uma diferença entre as coisas que precisam ser cortadas
e as coisas que precisam ser podadas. As que serão podadas é para a finalidade de crescerem, se desenvolverem. Talvez, com o pouco conhecimento que nós temos deste processo numa planta, nós não conseguimos entender esse processo, o porquê da poda, mas aqui neste texto, quando fala sobre isso, e até de uma forma natural, a poda vem para que esta árvore, esta planta, ela possa crescer e apresentar este fruto que o seu cultivador, ele deseja que apresente. Bom, a conclusão: para nós crescermos e nós frutificarmos, nós seremos podados. Pode dizer aleluia? Aleluia. Bom, vamos a essa árvore. Nós temos uma árvore aqui, como eu disse, né? Eu chamo ela de árvore, né? Você pode escolher o fruto que ela apresenta aqui. Aquele irmão que você já tirou uma casquinha dele, falou que acha que ele precisaria melhorar, talvez. Olha agora de novo para esse teu irmão árvore aí, e fala para ele assim: olha, presta atenção como funciona. É assim que pode estar acontecendo na tua vida. Fala para ele. Está sem coragem? O Senhor, Ele olha para as nossas vidas, uma vez que nós fizemos essa oração, ok? Senhor, o Senhor precisa ser o meu mestre e endireitar as coisas em mim. Ele, com muito cuidado, Ele passa a, então, iniciar esse processo em nós. Só que para que esse processo aconteça, Ele usa situações e Ele usa pessoas. Situações e pessoas. Para que essa obra em nós, ela aconteça. E um processo, então, de limpeza das nossas vidas e conformação com o caráter dele, de Jesus, em nós, possa crescer. Este é o fruto do Espírito. Aquelas características, este fruto é só Jesus, é só em Jesus que nós podemos ter. E ele fala então dessa conformação, dessa imagem que nós precisamos buscar nas nossas vidas. A imagem de Jesus. Então o nosso caminho é falar: então vem, Senhor, vem, começa a fazer a tua obra em mim, e eu vou colaborar com este processo. As primeiras coisas que o Senhor, através do Espírito Santo, começa a fazer em nós, Ele começa então, primeiro, tirando as coisas que não são dele nas nossas vidas. E esse texto ele está também em Gálatas, antes de ser falado do fruto do Espírito, fala das coisas que não são dele. E essas são as primeiras coisas que são confrontadas nas nossas vidas. Está no versículo 19 de Gálatas 5 também. E essas coisas são imoralidade, impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja e embriaguez. Misericórdia. Essas coisas, elas não operam algo nessa planta, elas não cooperam com essa planta para que aquele fruto ele apareça em nós. Pelo contrário, essas coisas, elas precisam ser tiradas das nossas vidas. Mas precisa existir um entendimento nosso, primeiro, quanto a isso, e uma disposição para que essas coisas possam ser tiradas. Daí o Espírito Santo começa a revelar então a nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo faz assim com você. Ele revela coisas que Ele quer tirar da tua vida. De repente Ele olha para você ali diante da presença dEle, este fruto ali sendo mostrado para você, olha, aqui é o resultado. E isso é que eu preciso crescer na sua vida e amadurecer. E de repente Ele olha alguns comportamentos teus. E de repente Ele fala, esse tempo que você está ficando sozinho na internet, isso precisa ser cortado. Porque isso não tem a ver com a moral. Não tem a ver com a minha moral. Para mim isso é imoral. Eu preciso que você tire isso da tua vida. E quando o Senhor revela isso para nós, e nós damos a liberdade para Ele, Ele vem então e começa esse processo. Ele começa a falar que algumas coisas precisam ser cortadas das nossas vidas. Às vezes, Ele fala coisas muito pessoais que só nós sabemos quão pessoal é.
E muitas vezes ele fala a respeito até mesmo de relacionamentos nossos, de conversas. Ele fala que até pensamentos precisam ser tirados nas nossas vidas para que este fruto dele possa crescer e ser desenvolvido em nós e amadurecer. O salmista, no Salmo 139, ele coloca a palavra até que ele ficou assombrado com essa revelação, o conhecimento que chegou até ele, que o Senhor conhecia até mesmo os seus pensamentos, e aquilo o assombrou, porque ele sabia quais eram os seus pensamentos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o salmista disse ali, que o Senhor já conhece esses pensamentos, então só o Senhor pode confrontar essas coisas em nós. Aí não são homens, e Ele confronta, porque nós pedimos para que Ele faça essa obra nas nossas vidas, e até pensamentos, Ele revela para nós, e começa a mostrar que precisam ser cortados. Às vezes, conversas, com alguns relacionamentos, Ele fala, olha, você precisa deixar eu tirar isso da tua vida. Às vezes, coisas mais simples, mas também compete com aquele fruto que precisa crescer em nós, como a impaciência, precisa ser cortado em nós, e de repente você olha e fala, corta logo, pastor, que isso está me irritando. Não consigo ficar vendo esse negócio demorar desse jeito, isso é impaciência. E o Senhor vai cortando isso das nossas vidas usando o quê? Situações. Agora presta atenção, se toda vez que você sai da tua casa tem um carro da autoescola na tua frente, não é verdade? Algo está acontecendo. É o Senhor trabalhando na tua vida para quê? Para que não exista mais nada que vai se opor à tua impaciência. Não, pelo contrário. Se você ora pedindo paciência, o que acontece? Coisas para tratar a sua vida começam a acontecer. Para quê? Para que essas pessoas elas sumam do mapa? Não, para que você seja tratado. Eu comecei a observar isso. Quantos carros de autoescola ficam na nossa frente? E o Senhor, não satisfeito neste tratamento, Ele colocou a base de uma autoescola do lado da nossa casa. Você sai para ir no mercado, tem um carro da autoescola. Você vai para a igreja, tem um carro da autoescola. De dia, de noite, 7 horas da manhã, esse povo já está na rua aprendendo a dirigir. E todos na nossa frente. Para que isso? Para que isso? Ele precisa tirar algumas coisas de nós. E Ele usa situações para que essas coisas possam ser confrontadas. E nessa hora Ele fala, olha, você tem uma escolha, sai mais cedo, não sei, mas... Não sei, já eu que entendi assim, né? Coisas são liberadas para que a obra dele possa acontecer nas nossas vidas. De repente, ele sabe, o Espírito Santo, ele vê um pouco de grosseria em você. E ele fala, olha, essa grosseria está feio. Cresceu de uma forma desordenada em você. Estou te avisando há um tempo já, mas esse jeito de você responder, isso está feio, você precisa cortar isso. É claro que você olha e você vai falar, meu Deus, o que vai sobrar de mim, né? Que o fruto dele cresça em nós, amém? João Batista teve essa revelação no livro de João, quando ele entendeu quem era o Senhor, a presença dele, o quão significava isso para ele, e ele disse, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua. Como que a gente diminui? Deixando o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, e nós entregamos, nós deixamos, nós liberamos essa obra dele nas nossas vidas. Relacionamentos. Talvez o Espírito Santo tenha te incomodado com coisas mais práticas, até como programas de televisão que você está assistindo, ele fala, olha, isso não é mais para você ver. Porque estes programas, eles não estão falando do meu reino, da forma que é a minha sociedade, que é a forma que eu entendo a família, e essas coisas estão te influenciando, essas imagens ficam na tua mente, essas cenas ficam ali competindo com a revelação minha sobre a tua vida. Essas coisas precisam ser cortadas, e Ele vai trabalhando em nós. Essa falta de respeito,
com os teus pais. Isso precisa ser cortado. Isso está feio em você. Está meio escondido isso, né? Talvez nem todo mundo está vendo, mas eu estou vendo isso, então isso não é meu. Eu preciso cortar isso em você. E essas coisas elas vão saindo. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Porque se nós não deixarmos isso acontecer, o fruto do Senhor não cresce nas nossas vidas. E nós passamos a sofrer um efeito com essas coisas em nós. Quando nós falamos a respeito da obediência aos pais, do respeito aos pais, a Bíblia fala que aquele que não se submete a esta autoridade, os seus pais, além de não dar certo na vida, as coisas não vão bem, ainda vai morrer cedo. Misericórdia. Olha o texto, Deuteronômio 5,16, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que vá bem na terra que Deus te dá. Talvez o que o Senhor está falando com você são sobre compras desnecessárias. Ai, meu Deus. Talvez isso está meio exagerado, eu preciso acertar isso em você, porque isso não pode ser a tua alegria. Talvez no momento ali da compra até traz um friozinho, né? Uma alegria, mas quando chega o cartão, misericórdia, né? Aquela alegria vai embora, então não é do Senhor. Então, Ele vai tirando as coisas que não são dEle. Ele vai equilibrando as nossas vidas. Ele vai nos moldando conforme o seu caráter, conforme Ele é e conforme Ele quer que nós nos apresentemos diante da sua presença. Esse vício. Esse vício precisa ser tirado, hein? Esse vício vai precisar ser cortado meio que lá na raiz, hein? Eu conheço esse vício, eu vou cortar ele. E o Senhor vai tirando de nós. E Ele pega e fala: olha, esse vício ele está competindo com a minha presença. Esse vício está maior do que eu na tua vida. E tudo aquilo que é maior do que eu na sua vida é idolatria. Então eu preciso tirar isso de você. E assim o Senhor, o Espírito Santo, vai trabalhando nas nossas vidas. Porque essas coisas não são coisas de homens. Essas coisas nós não tomamos essas decisões de sermos moldados, mudados, trabalhados, simplesmente por um bom conselho. Nós só nos submetemos a algo parecido com isto, quando o Espírito Santo encontra em nós uma resposta positiva, uma liberdade dele para trabalhar em nós. Essa malícia precisa ser tirada, hein? Palavrão não é meu. Eu preciso tirar isso. Isso não está bom. Isso não é meu. Não vai colaborar com o fruto do meu Espírito em você. Não vai crescer. Está sobrando nada, Jesus. Mas vai crescer algo novo. Deixa eu tirar as coisas que não são minhas da tua vida, que pode até assim ter uma aparência, pode parecer que de repente você vai conseguir alguma coisa, mas não. Essas coisas que não são do Senhor para as nossas vidas, se elas não são retiradas, elas continuam a crescer e a tomar lugar das coisas que realmente precisariam estar crescendo em nós. Estou vendo um pouco de arrogância aqui. A arrogância também não é meu, hein? Eu preciso tirar essa arrogância. Faz até barulho. Tirar essa arrogância. Agora, quando o fruto do Espírito está sendo revelado para nós, e nós sendo desafiados por Ele para cooperarmos com essa obra, Ele começa a trabalhar as coisas que não são só aparentes nas nossas vidas, mas no nosso interior. A gente está falando de um caráter que precisa ser moldado e transformado para que ele se assemelhe ao caráter de Jesus.
E quando ele começa a trabalhar com essa profundidade nas nossas vidas, existe um ramo que talvez é o ramo mais volumoso, maior, que ocupa mais espaço nas nossas vidas, na nossa carne, que é o ramo do orgulho. E eu sei que você já está vendo qual é esse ramo, né? Geralmente aquele mais exibido, dele ali vão surgindo outros ramos, outras folhinhas, uma arrogância aqui, um questionamento ali. Eu estava lendo um livro, vou repartir uma frase desse livro com vocês, que é O Líder que Deus Usa. O autor é Russell Shedd. Eu destaquei uma parte desse livro que fala o seguinte: onde há falta de humildade, será encontrado um espírito crítico. Aqui ele está dizendo que o orgulho, ele traz esse espírito crítico e ele retira a humildade das nossas vidas. A crítica faz parte da natureza caída do homem, mas no reino espiritual, nada é realizado pela crítica, muito pelo contrário, tudo acontece através da honra. E ele ainda termina com o texto de Jesus dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Qual é esse espírito crítico que o orgulho ele traz, ele se apresenta para nós? É aquele espírito crítico do eu talvez faria de uma forma diferente. Eu acho que eu conseguiria um resultado melhor. Isso é orgulho. E quando o Espírito Santo ele nos confronta, nós só temos uma saída. É deixar com que ele retire esse orgulho das nossas vidas, ou nós continuarmos andando com orgulho. Agora o orgulho, você sabe que é terrível, porque se ele não é retirado das nossas vidas, ele aparece, ele é um galho que se destaca. Existe uma frase famosa a respeito do orgulho que fala que o orgulho é igual ao mau hálito, né? Você é o último a saber que tem, mas todo mundo que está perto de você está sentindo, né? Aquela situação desagradável, você conversando ali, falando, a pessoa olhando para um lado, olhando para baixo, sendo atingida por aquilo. Então o orgulho é assim nas nossas vidas. Se nós não deixamos o Espírito Santo vir, e com as situações que vão acontecendo, essa situação ser confrontada, nós continuamos com ele. E o orgulho precisa ser tirado. Você entende agora o que João Batista diz que ele precisaria diminuir? É assim: cooperando com a obra do Espírito. Agora, e quando o corte vem essa poda do Senhor vem nas nossas, ou melhor, na nossa área financeira. Meu Deus! Quando a poda vem na área financeira, eu acho que este é um lugar onde nós mais somos trabalhados neste ponto do orgulho e da nossa humildade, não é verdade? Quando a nossa área financeira ela é atingida. Quando existe ali um ramo bonitinho, verdinho, e de repente ele é podado. Meu Deus! Este é um lugar que realmente nos diminui. Mas quando nós estamos recebendo da parte do Espírito Santo, quando nós passamos a entender que existe uma cooperação, a revelação que está no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 22, que todas essas coisas, elas estão cooperando a nosso favor, não contra nós. Porque existe um plano muito maior de Deus para as nossas vidas, e nós não podemos ficar restritos apenas ou simplesmente ao que é natural. Aquilo que pode estar frondoso, nos alimentando até um certo ponto, mas quando isso não é do Senhor, isso precisa ser desta forma, retirado, mesmo que em muitos momentos esteja doendo. E talvez hoje você esteja passando por algumas situações que até este momento você ainda não está entendendo por que essa situação está acontecendo contigo. Mas muitas situações, elas passam a acontecer em nossas vidas, com a permissão do Senhor, para que o fruto dele possa
se desenvolver em nós. Mesmo que na hora você não esteja entendendo, existe um propósito do Senhor para a tua vida. Quando você lê, estuda a vida de José, uma história bastante conhecida da Bíblia, mas uma história que mexe muito comigo, existiu um momento, o primeiro momento ali de José, que ele passou por uma situação terrível. É claro que antes ele foi traído pelos seus irmãos, mas existiu um momento ali que ele caiu no poço. Ele foi jogado ali no poço. E ele chegou naquele lugar, ele literalmente chegou no fundo do poço. E algumas outras situações passaram a acontecer na sua vida. Ele foi preso, ele ficou preso nesse primeiro intervalo ali 13 anos. Por uma injustiça, por algo que não havia acontecido. Agora é interessante, quando você olha para a vida de José, você não encontra em José um espírito crítico. Você não encontra em José uma oposição àquela obra que estava acontecendo na sua vida. Ele entendia que mesmo as coisas que estavam acontecendo, que eram contrárias, talvez, pelo entendimento dele, para a sua vida, ele entendia que o Senhor estava no controle absoluto de todas as coisas. Ele sabia qual a importância daqueles momentos. Agora eu te pergunto, nesses momentos de dificuldade que você tem passado, como você tem reagido a eles? Desta forma como José, entendendo que o Senhor está no controle e que o Senhor está permitindo essas coisas acontecerem, Ele tem algo para me ensinar, algo talvez para retirar da minha vida, algo para trazer como revelação dele de um caráter novo que precisa estar sendo estabelecido em mim, e essas coisas que estavam ali, talvez frondosas, precisaram ser retiradas para que a obra dele acontecesse. Muitas vezes, quando nós estamos sendo podados nas nossas vidas, nós não reagimos bem. Automaticamente vem ali um pensamento para nós: meu Deus, o que eu fiz, né? Será que isso seria necessário, Senhor? Abre comigo, ou só anota, se você quiser ler esse texto depois na sua casa, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Esse texto diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos dele, a partir do versículo 11. É uma história conhecida de todos nós. O versículo 11 diz o seguinte: Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda, e poucos dias depois, este moço ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a ter necessidades. Versículo 17, ele cai em si e diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, vou ter com meu pai, e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, e eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele usa a seguinte palavra: Pai, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, ele foi para o seu pai. O final da história, esse pai recebe esse filho, abraça esse filho, coloca esse filho no seu lugar novamente, restitui todos os seus direitos, beija aquele filho, e aquele filho, ele tem de novo aquele relacionamento e aquele lugar devolvido a ele. Agora existe uma diferença no começo desse texto para o final. No começo, você com certeza percebe um orgulho, uma arrogância na vida deste moço, quando ele fala: dá-me aquilo que é meu, eu tenho direitos, existem coisas que são minhas, que são decisões minhas, coisas que eu também trabalhei e portanto conquistei, eu quero essas coisas para mim, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito a partir daqui. Existia uma arrogância, uma prepotência na vida daquele rapaz ali.
O que acontece? Aquele rapaz sai, aquele rapaz vive uma vida irresponsável, o texto diz assim, e ele entende o que ele fez, a besteira que ele fez da vida dele, ele chega diante do seu pai, agora com uma outra postura. E ele diz: pai, faze-me. Você nota que existe uma grande diferença entre você falar dá-me e faze-me. A gente percebe agora uma humildade na vida deste rapaz. Agora, o que aconteceu na vida dele entre o dá-me e o faze-me? Ele passou necessidade. Ele ficou miserável. Ele entende o que ele fez e, com humildade, ele volta para o seu pai. Agora, este é o lugar que nós precisamos chegar nas nossas vidas. O lugar de quebrantamento, o lugar de humildade, de nós entendermos que não somos nada sem a presença do Senhor, que nós não somos nada sem os planos dele acontecendo nas nossas vidas. E nós chegarmos neste lugar de uma forma bastante humilde, mesmo que você ainda não esteja passando uma necessidade natural, somente espiritual, você chegar diante do seu pai e falar: Senhor, faze-me, faze-me. Este é o processo, este é o faze-me. Retira de mim, Senhor, mostra aquilo que precisa ser tirado, mostra as coisas que eu preciso abandonar na minha vida, mostra as coisas que o Senhor quer podar em mim, para que essas coisas cresçam da forma certa, para que este fruto esteja sim realmente sendo gerado em mim, sendo desenvolvido hoje na minha vida, para que esse fruto esteja amadurecendo na minha vida, Senhor. Agora, quando nós falamos dessa poda de uma forma até natural, eu conversei um tempo atrás com um jardineiro e ele me falou o que acontece então neste momento da poda. E ele me falou 4 coisas. A primeira delas, a poda, ela é importante para regularizar a produção da planta, da árvore, aumentar e melhorar os frutos, mantendo o completo equilíbrio entre a frutificação e a vegetação. O segundo ponto que ele me falou sobre a poda, a importância da poda nas nossas vidas. A poda é importante para a remoção metódica das partes de uma planta com o objetivo de melhorá-la em alguns aspectos para o interesse ou conforme o interesse do cultivador. Eu sei que daí talvez você comece a ver algumas coisas acontecendo na tua vida e você não entende, você, se fosse Deus, faria talvez de uma forma diferente, não é verdade? Alguém já pensou assim? Falou: acho que eu tinha outra ideia para mim, né? Não precisava sofrer tanto naquela hora. Eu acho que de repente, né, eu não vou jogar na Mega Sena, mas de repente alguém da minha família poderia ganhar e me abençoar, e eu ia abençoar a igreja, e eu ser um missionário rico, né? Podendo ali sustentar vários missionários, não é verdade? Às vezes a gente tem alguns planos ali, bons até. Mas este processo, ele traz conforme o interesse do Senhor nas nossas vidas, coisas que nós não temos a capacidade de entender que precisam acontecer em nós. É por isso que situações são liberadas por Ele. O terceiro ponto que ele me contou, esse jardineiro: a poda é importante para aumentar o nosso vigor, a nossa força, a nossa resistência. E em quarto, a poda é importante para retirar os ramos inconvenientes, os ramos doentes e os ramos que já morreram em nós. A importância da poda numa árvore e a importância da poda sobre as nossas vidas. Retirar as coisas que são mortas, que não frutificam aquilo que é da parte do Senhor, o fruto dele nas nossas vidas. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu coloquei aqui como uma pergunta de ouro da noite. A pergunta é: quem gostaria então, depois de ouvir todas essas coisas, ser podados por Deus? Aleluia, glória a Deus. Olha aí, Senhor, mais um pouquinho, levanta a mão. Espírito Santo, olha aí, tem liberdade. Aleluia, faz a tua obra, faze-me. Agora tem a pergunta diamante, que agora, né, ouro não é mais o melhor, né? Tudo que você vê aí tem o diamante. Pergunta diamante da noite: quem gostaria de ser podado pelo seu líder de célula?
Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque uma coisa, fala a verdade, quando a gente olha, né, esta tesoura ungida com o óleo de Israel, que escorre dos céus, e Ele vem nos podar e nos mostrar, Senhor, né, pode tirar, Deus, tira esse vício, né, tira, Deus. Eu estou meio orgulhoso mesmo, até eu não estou gostando muito de mim mais. Então dá uma ajudada aí, Senhor, me ajuda, tira. E você vai deixando o Espírito Santo trabalhar, não é verdade? Às vezes no teu secreto ali, no teu tempo de oração, e você chora, e se quebranta, o Espírito Santo faz e fala, e você promete coisas que você nunca mais vai fazer, vai ver, vai falar, e ali tudo bem. Mas o Espírito Santo, o Senhor, Ele também usa pessoas neste processo. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos mestres, e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem vai prestar contas para o Senhor. Então façam isso com alegria, e não gemendo. Não gemendo. O Senhor usa pessoas. Precisamos aprender isso. As pessoas também fazem parte dos processos de Deus nas nossas vidas. E aqui eu estou falando dos nossos líderes espirituais, mas eu também estou falando dos nossos pais, estou falando dos nossos irmãos. Muitas vezes são usados pelo Senhor para nos podar, para mostrar algo em nós que está errado, e nós precisamos colaborar com a obra do Espírito Santo. Muitas vezes é o marido, aleluia, o marido, anota aí, o marido, muitas vezes a esposa, os nossos os nossos amigos. Muitas vezes o Senhor levanta amigos. Agora, sabe aquele amigo que quando ele está perto, você pensa, acho que eu não vou contar essa piada, que eu não tenho total certeza que se eu morrer agora eu vou para o céu. Então acho que eu não vou contar essa piada, que se eu contar agora perto dele, ele vai dar um corte em mim, né? São estes amigos que você precisa ter perto de você. Amém? São esses amigos. Amigos ali que dão uma posicionada em você muitas vezes, mas com o interesse certo, porque ele sabe também, e muitas vezes é usado pelo Senhor para isso. Agora presta atenção, né? Você que é esse amigo tesourão aí. Vai devagar também, né? Não vai sair daqui com esse ministério carimbado, né? Eu sou, né? Vou dar uns cortes aí, né? Eu preciso dar uma aprumada nesse meu irmão, vou sair dando uns cortes aí. Ele tem o Espírito Santo, amém? Começa orando por ele. Fala assim, fala com ele, né? Eu vou te dar uma semana. Senão eu vou dar uns toques nele. Mas o Senhor usa pessoas. Agora, quando nós nos submetemos a pessoas, isso é uma grande prova que a humildade está crescendo nas nossas vidas. Não é verdade? E o contrário também é verdadeiro. Quando você não se submete a uma autoridade natural, quando você não se submete a uma palavra que vem sobre a tua vida, que você sabe que aquela palavra é uma palavra do Senhor para você, que está te exortando. Quando você não aceita isso, é o contrário. É um orgulho ali presente em você. E quando você de repente está se olhando, não assim, né? Talvez você já passou por isso, olha e fala, não, eu estou pior, né? Mas eu tenho uns frutos ali balançando em mim, né? Tem um abacate aqui, tem uma coisa. E quando você realmente está frutificando, e mesmo neste momento, você é podado, como você reage? Porque uma coisa é quando você está ruim, né? Está mal, não, né? No fundo eu não vou falar nada, porque eu sei que está feia a coisa, né? Mas e quando não? Quando você ali está até frutificando frutos na tua vida, frutos mesmo, mas ali vem algo que você entende como uma poda. Como você recebe isso? Você de repente, imagina, né?
ou que você deveria estar recebendo recompensas, elogios. Vem aqui, meu irmão, eu preciso te honrar. Né? Você está, de repente, sonhando com isso, né? Você acorda e você sonhou, fala, hoje chegou o meu dia, o meu momento, né? Tenho trabalhado tanto, frutos acontecendo, e ali algumas coisas acontecem que não cooperam com este teu sonho, e você mais uma vez é podado. Sabe que nessa hora, todas as coisas colaboram, sabe? Quando nós temos essa oração presente em nós, Senhor, faz-me. Mas nesses momentos, quando a gente imagina que outra coisa estaria acontecendo, o Espírito Santo às vezes chega bem pertinho para você, da mesma forma que o Senhor falava com Moisés, né? Face a face, aquele face a face que fica grudadinho, mas você fala no ouvido um do outro, né? O Espírito Santo chega ali no teu ouvido e fala, achei um orgulhinho aí, tá? Não me leva a mal não, mas eu preciso ainda dar uma podadinha ainda. E você achou que já estava bom. E ele ainda tira algumas coisas. Como você tem reagido? Sabe aquele teu irmão que você já falou com ele, né? Que nesse momento só está o tronco, né? Não tem mais uma folhinha nele, né? É para frutificar mais, amém? A obra do Senhor nas nossas vidas é para que nós fiquemos cada dia mais parecidos com Jesus, que este fruto dele cresça nas nossas vidas. Este é o objetivo de todo o trabalhar dele em nós. Agora, algo bastante importante, com isso eu queria chamar os músicos aqui, algo bastante importante. Quando nós estamos passando por um momento assim nas nossas vidas, estamos sendo podados, algumas situações têm acontecido, muitas delas nós não entendemos, nós não, talvez até concordamos com essas situações. Neste momento, quando você identifica que coisas estão acontecendo com você como podas, este é o momento que você não pode sair deste lugar. Quando você está sendo podado, não saia deste lugar. Você precisa continuar plantado. Esse texto ele diz que o Senhor ele é a videira. E ele fala que quando nós nos ligamos então a Ele, nós passamos a receber essa seiva e você percebe que a planta está viva. Já já ela vai crescer, agora da forma certa. As coisas certas vão crescer nessa planta, coisas que o Senhor quer trazer. Agora este é o pior momento para essas raízes, talvez ali questionando tudo isso, tirar uma raiz para um lado, tirar para o outro e sair andando, né, por aí. Quando nós estamos sendo tratados, podados pelo Senhor, este é o momento principal de nós ficarmos neste lugar, porque a seiva, este alimento da parte do Senhor, continua disponível para nós, e é isto que vai nos sustentar nessa hora. Isso a gente está falando então de uma intimidade que nós passamos a desfrutar com o Senhor, que mesmo no momento assim, nós somos alimentados por Ele. O verso 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não consegue dar fruto por você mesmo. Se existe um processo na tua vida, se não permanecer na videira, vocês também não podem ou não poderão dar frutos. Vocês precisam permanecer em mim. Amém? Queria convidar você a deixar os teus materiais agora de lado, as suas anotações, e queria pedir para que você ficasse em pé, que nós vamos orar.